1 Samuel 20. E Davi fugiu de Naiote em Ramá e veio e disse diante de Jonatas: O que eu fiz? Qual é a minha iniquidade? E qual é o meu pecado diante do teu pai para que ele busque a minha vida? E ele lhe disse: Deus o livre, tu não morrerás. Eis que o meu pai não fará qualquer coisa grande ou pequena, mas isto ele me mostrará. E por que o meu pai esconderia esta coisa de mim? Não é assim. E Davi também jurou e disse: O teu pai certamente sabe que encontrei graça em teus olhos. E ele disse: Que Jonatas não saiba disso, para que não esteja aflito, mas verdadeiramente, como vive o Senhor e como vive a tua alma, não há nada além de um passo entre mim e a morte. Então disse Jonatas a Davi: O que quer que deseje a tua alma, eu mesmo farei por ti. E Davi disse a Jonatas: Eis que amanhã é lua nova, e eu não devo falhar em me assentar com o rei na refeição. Mas deixa-me ir, para que eu possa me esconder no campo até o anoitecer do terceiro dia. Se o teu pai sentir mesmo a minha falta, então diz: Davi muito seriamente me pediu para sair para que pudesse correr até Belém, sua cidade, pois há lá um sacrifício anual para toda a família. Se ele disser assim: Está bem, o teu servo terá paz. Mas, se ele ficar muito nervoso, então esteja certo de que o mal está determinado por ele. Portanto, tratarás com bondade o teu servo, pois trouxeste o teu servo a um pacto do Senhor contigo. Não obstante, se em mim houver iniquidade, mata-me tu mesmo. Afinal, porque deverias tu me levar ao teu pai? E Jonatas disse: Longe esteja isto de ti. Pois se eu soubesse com certeza que o mal estava determinado pelo meu pai sobre ti, não te diria eu? Então disse Davi a Jonatas: Quem me contará? E se o teu pai te responder rudemente? E Jonatas disse a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo, e Jonatas disse a Davi: Ó Senhor Deus de Israel, quando eu estiver sondando o meu pai a este respeito amanhã, a qualquer hora, ou no terceiro dia, e eis que se houver bem para com Davi, e eu não te enviar e te mostrar, que o Senhor assim faça, e muito mais a Jonatas, mas se aprouver ao meu pai fazer-te o mal, então eu te mostrarei e te mandarei embora, para que possas ir em paz. E o Senhor esteja contigo, como tem estado com o meu pai. E tu não somente demonstrarás a bondade do Senhor enquanto eu ainda viver, para que eu não morra, como também não cortarás a tua bondade da minha casa para todo o sempre. Não, nem quando o Senhor tiver cortado os inimigos de Davi, cada um deles da face da terra, assim. Cada um deles da face da terra. Assim Jonatas fez um pacto com a casa de Davi, dizendo: Que o Senhor até mesmo isto requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez com que Davi jurasse novamente, porque o amava, pois ele o amava como amava a sua própria alma. Então Jonatas disse a Davi: Amanhã é a lua nova, e a tua falta será sentida, porque o teu assento estará vazio. E quando tiveres permanecido por 3 dias, então descerás rapidamente e virás ao lugar onde te escondias, quando o negócio estava à mão, e permanecerás junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para o teu lado, como se atirasse a um alvo. E eis que te enviarei um jovem, dizendo: Vai e encontra as flechas. Se eu disser expressamente ao jovem: Eis que as flechas estão neste teu lado, apanha-as, depois vem, pois há paz para ti, e nenhuma ferida, como vive o Senhor. Mas se eu disser isto ao jovem: Eis que as flechas estão além de ti, segue o teu caminho, pois o Senhor te mandou embora. E no tocante à questão que tu e eu falamos, que o Senhor esteja entre mim e ti para sempre. Assim, Davi se escondeu no campo, e quando a lua nova chegou, o rei se assentou para comer carne. E o rei se assentou sobre o seu assento, como nas outras vezes, sobre um assento junto à parede. E Jonatas se levantou, e Abner se assentou ao lado de Saul.
e o lugar de Davi estava vago. Todavia, Saul nada falou naquele dia, pois pensou: algo lhe sobreveio, ele não está limpo. Seguramente ele não está limpo. E sucedeu pela manhã, o segundo dia do mês, que o lugar de Davi estava vago. E Saul disse a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé comer nem ontem nem hoje? E Jonatas respondeu a Saul: Davi me pediu seriamente para ir a Belém. E ele disse: deixa-me ir, rogo-te, pois a nossa família tem um sacrifício na cidade, e o meu irmão, ele me ordenou a ir para lá. E agora, se tenho achado favor aos teus olhos, deixa-me partir, rogo-te, para ver os meus irmãos. Por isso, não vem ele à mesa do rei. Então a ira de Saul acendeu-se contra Jonatas, e ele lhe disse: tu, filho da mulher rebelde pervertida, não sei eu que escolheste o filho de Jessé para a tua própria confusão e para a confusão da nudez da tua mãe? Pois enquanto viver o filho de Jessé sobre o chão, tu não serás estabelecido nem o teu reino. Por isso agora manda apanhá-lo para mim, pois ele certamente morrerá. E Jonatas respondeu a Saul seu pai e lhe disse: por que ele deve ser morto? O que ele fez? E Saul atirou um dardo contra ele para atingi-lo, pelo que Jonatas soube que seu pai estava determinado a matar Davi. Assim, Jonatas se levantou da mesa muito irado, e não comeu carne no segundo dia do mês, pois estava aflito por Davi, porque o seu pai lhe havia feito vergonha. E sucedeu que pela manhã Jonatas saiu para o campo na hora marcada com Davi, e com ele um jovem pequeno. E ele disse ao seu jovem: corre, encontra agora as flechas que atirei. E enquanto o jovem corria, ele atirou uma flecha para além dele. E quando o jovem havia chegado ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou ao jovem e disse: não está a flecha além de ti? E Jonatas gritou para o jovem: apressa-te, rápido, não te detenhas. E o jovem de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. Porém o jovem não sabia de coisa alguma, somente Jonatas e Davi conheciam o assunto. E Jonatas deu a sua artilharia ao seu jovem e lhe disse: vai, leva-os até a cidade. E assim que o jovem se foi, Davi se levantou de um lugar em direção ao sul e caiu sobre sua face em terra, e se curvou 3 vezes, e eles se beijaram e choraram juntos até Davi se exceder. E Jonatas disse a Davi: vai em paz, porquanto nós dois juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor esteja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente para sempre. E ele se levantou e partiu, e Jonatas entrou na cidade. 1 Samuel 21. Então Davi veio a Nobe, a Aimeleque, o sacerdote, e Aimeleque temia encontrar-se com Davi, e lhe disse: por que estás sozinho, e não há homem contigo? E Davi disse a Aimeleque, o sacerdote: o rei me ordenou um negócio e me disse que nenhum homem saiba qualquer coisa sobre onde eu te envio e sobre o que te ordenei. E eu indiquei os meus servos para tal e tal lugar. Agora, portanto, o que há debaixo da tua mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que houver. E o sacerdote respondeu a Davi, disse: não há nenhum pão comum debaixo da minha mão, mas há pão consagrado, se os jovens tiverem se guardado, ao menos de mulheres. E Davi respondeu ao sacerdote e disse: em verdade, as mulheres nos foram tiradas já há 3 dias, depois que saí, e os vasos dos jovens são santos, e o pão é de algum modo comum, sim, embora tenha sido santificado neste dia no vaso. Assim, o sacerdote lhe deu o pão consagrado, pois não havia ali pão que não fosse o pão da apresentação, que foi tomado de diante do Senhor para se colocar pão quente no dia em que este foi retirado. Ora, um certo homem dos servos de Saul estava ali naquele dia, detido diante do Senhor, e o seu nome era Doeg, um edomita, o principal dos pastores que pertenciam a Saul. E Davi disse a Aimeleque: e não há aqui debaixo da tua mão lança ou espada? Pois não trouxe nem a minha espada, nem as minhas armas comigo, porque o negócio do rei exigiu pressa. E o sacerdote disse: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu mataste no vale de Elá, eis que está aqui envolvida em um tecido atrás do éfode. Se quiseres tomá-la, toma-a, pois não há outra aqui, salvo aquela. E Davi disse: não há nenhuma como esta, dá-me.
E Davi se levantou e fugiu naquele dia por temer a Saul, e foi para Aquis, o rei de Gate. E os servos de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não cantavam eles uns aos outros com danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares? E Davi guardou estas palavras no seu coração, e ficou muito temeroso de Aquis, o rei de Gate. E ele mudou o seu comportamento diante deles, e fingiu-se de louco em suas mãos, e arranhou as abas do portão, e deixou a sua saliva pingar sobre a sua barba. Então disse Aquis aos seus servos: Eis que vedes que o homem está louco, por que então mo trouxestes? Tenho eu necessidade de loucos para que trouxesses este companheiro para agir como louco na minha presença? Entrará este sujeito na minha casa? 1 Samuel 22. Davi, portanto, partiu dali e fugiu para a caverna de Adulão. E quando os seus irmãos e toda a casa do seu pai ouviram isto, eles para lá desceram até ele. E todos os que estavam em aflição, e todos os que estavam em dívida, e todos os que estavam descontentes, juntaram-se a ele. E ele se tornou capitão sobre eles. E com ele havia cerca de 400 homens. E Davi foi dali para Mispá de Moabe. E ele disse ao rei de Moabe: Permite, rogo-te, que o meu pai e a minha mãe venham e estejam contigo, até que eu saiba o que Deus fará por mim. E ele os trouxe diante do rei de Moabe, e eles habitaram com ele todo o período em que Davi esteve na fortificação. E o profeta Gade disse a Davi: Não permaneças na fortificação, parte e vai-te à terra de Judá. Então Davi partiu e adentrou a floresta de Arete. Quando Saul ouviu que Davi e os homens que com ele estavam foram descobertos, agora Saul permanecia em Gibeá, debaixo de uma árvore em Ramá, tendo em mãos a sua lança, e todos os seus servos estavam com ele. Então Saul disse aos seus servos que estavam junto assim: Ouvi agora, vós benjamitas, dará o filho de Jessé a cada um de vós campos e vinhedos, e fará de vós capitães de milhares e capitães de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e não haja ninguém que me mostre que o meu filho fez um pacto com o filho de Jessé, e não haja nenhum de vós que esteja condoído por mim, ou me mostre que o meu filho incitou o meu servo contra mim para estar deitado em espera como neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, o qual estava colocado acima dos servos de Saul, e disse: Eu vi o filho de Jessé vindo a Nobe, a Aimeleque, o filho de Aitube. E ele consultou o Senhor por ele, e lhe deu provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, o filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe. E eles vieram todos ao rei. E Saul disse: Ouve agora, tu, filho de Aitube. E ele respondeu: Aqui estou, meu senhor. E Saul lhe disse: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé, ao dar-lhe pão e espada, e teres consultado a Deus por ele, para que ele se levante contra mim e a estar deitado em espera como neste dia? Então Aimeleque respondeu ao Senhor. E Aimeleque respondeu ao rei e disse: E quem é tão fiel entre todos os teus servos quanto Davi, que é genro do rei, e vai segundo a tua ordem, e é honorável na tua casa? Comecei eu então a consultar Deus por ele? Esteja isto longe de mim, que o rei não impute qualquer coisa ao seu servo, nem a toda a casa do meu pai, pois o teu servo não sabia nada de tudo isto, menos ou mais. E o rei disse: Certamente morrerás, Aimeleque, tu e toda a casa do teu pai. E o rei disse aos homens da infantaria que estavam junto a ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque a sua mão também está com Davi, e porque eles souberam quando ele fugiu e não mo mostraram.
Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos sobre os sacerdotes do Senhor. E o rei disse a Doeg: Volve tu, e cai sobre os sacerdotes. E Doeg, o edomita, volveu e caiu sobre os sacerdotes e matou naquele dia 85 pessoas que vestiam um éfode de linho. E Nobe, a cidade dos sacerdotes, ele feriu com o fio da espada, tanto homens como mulheres, crianças e lactantes, e bois e jumentos e ovelhas com o fio da espada. E um dos filhos de Aimeleque, o filho de Aitube, de nome Abiatar, escapou e fugiu atrás de Davi. E Abiatar mostrou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. E Davi disse a Abiatar: Eu soube naquele dia, quando Doeg, o edomita, ali esteve, que ele seguramente contaria a Saul. Eu causei a morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica tu comigo, não temas, pois aquele que busca a minha vida busca a tua vida, mas comigo tu estarás salvo. 1 Samuel 23. Eles, então, contaram a Davi, dizendo: Eis que os filisteus lutam contra Keila e roubam as eiras. Portanto, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo ir e ferir estes filisteus? E o Senhor disse a Davi: Vai e fere os filisteus e salva Keila. E os homens de Davi lhe disseram: Eis que estamos temerosos aqui em Judá. Quanto mais se formos a Keila contra os exércitos dos filisteus. Então Davi consultou o Senhor mais uma vez, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te e desce até Keila, pois eu entregarei os filisteus na tua mão. Assim, Davi e os seus homens foram a Keila e lutaram contra os filisteus, e trouxeram o seu gado e os feriram com um grande massacre. Assim, Davi salvou os habitantes de Keila, e sucedeu que quando Abiatar, o filho de Aimeleque, fugiu até Davi a Keila, ele desceu com um éfode na sua mão. E Saul foi informado que Davi havia chegado a Keila, e Saul disse: Deus o entregou na minha mão, pois está cercado, ao entrar em uma cidade que tem portões e barras. E Saul chamou todo o povo à guerra, para descer a Keila, para sitiar Davi e os seus homens. E Davi soube que Saul praticava secretamente maldades contra ele, e disse a Abiatar, o sacerdote: Traz-me aqui o éfode. Então disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, o teu servo certamente ouviu que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os homens de Keila à sua mão? Descerá Saul, segundo ouviu o teu servo? Ó Senhor Deus de Israel, eu te suplico, diz ao teu servo. E o Senhor disse: Ele descerá. Então disse Davi: Entregarão os homens de Keila a mim e os meus homens na mão de Saul? E o Senhor disse: Eles te entregarão. Então Davi e os seus homens, os quais eram cerca de 600, levantaram-se e partiram de Keila e foram para onde quer que conseguiram ir. E Saul foi informado que Davi havia escapado de Keila, e ele refreou de seguir adiante. E Davi habitou no deserto em fortalezas e permaneceu em um monte no deserto de Zif. E Saul o procurava todos os dias, mas Deus não o entregou na sua mão. E Davi viu que Saul havia saído em busca da sua vida. E Davi estava no deserto de Zif, em um bosque. E Jonatas, filho de Saul, levantou-se e foi até Davi no bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. E ele lhe disse: Não temas, pois a mão de Saul, meu pai, não te achará. E tu serás rei sobre Israel, e eu estarei junto a ti, e isto também o meu pai o sabe. E os dois fizeram um pacto diante do Senhor. E Davi habitou no bosque, e Jonatas foi para a sua casa. Então os zifeus subiram até Saul em Agibeá, dizendo: Não se esconde Davi conosco em fortalezas no bosque, no outeiro de Áquila, o qual fica ao sul de Gesimon. Agora, portanto, ó rei, desce, segundo todo o desejo da tua alma, em descer, e a nossa parte será entregá-lo na mão do rei. E Saul disse: Bendito sejais vós do Senhor, pois tendes compaixão de mim. Ide, rogo-vos, preparai-vos ainda, e conheceis, e vede onde é o seu lugar predileto, e quem ali o tem visto, pois foi-me informado que ele age muito sutilmente.
Vede, portanto, e tomai conhecimento de todos os lugares de espreita onde ele se oculta, e vinde novamente a mim com a certeza, e eu irei convosco. E sucederá que, se ele estiver na terra, eu o procurarei dentre todos os milhares de Judá. E eles se levantaram e foram a Zif adiante de Saul. Mas Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens também foram em sua procura e avisaram a Davi. Então ele desceu para dentro de uma rocha e habitou no deserto de Maom. E quando Saul ouviu isto, ele perseguiu Davi no deserto de Maom. E Saul foi para este lado do monte, e Davi e os seus homens para aquele lado do monte. E Davi se apressou em fugir por temor a Saul, pois Saul e os seus homens cercaram Davi e os seus homens por todos os lados para apanhá-los. Mas chegou um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, pois os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul retornou da perseguição a Davi e foi contra os filisteus. Por isso chamaram aquele lugar de Selá Amalecote. E Davi subiu dali e habitou em fortalezas em Engedi. 1 Samuel 24. E sucedeu que quando Saul havia retornado da perseguição aos filisteus, informaram-lhe, dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Saul preparou 3.000 homens escolhidos de todo o Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens, sobre as rochas dos bodes selvagens. E ele chegou até os apriscos, junto ao caminho, onde havia uma caverna. E Saul entrou para cobrir os seus pés. E Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. E os homens de Davi lhe disseram: eis o dia do qual te falou o Senhor. Eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele como bem te parecer. Então Davi se levantou e cortou a borda da capa de Saul secretamente. E sucedeu posteriormente que o coração de Davi o feriu, porque ele havia cortado a roupa de Saul. E ele disse aos seus homens: livra-me o Senhor de fazer isto ao meu senhor, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto ser ele o ungido do Senhor. Assim, Davi conteve os seus servos com essas palavras e não tolerou que eles se levantassem contra Saul. Porém, Saul subiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi também se levantou depois disso e saiu da caverna e gritou para Saul, dizendo: meu senhor, o rei. E quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com a sua face em terra e se curvou. E Davi disse a Saul: por que ouves tu as palavras de homens dizendo: eis que Davi procura te ferir? Eis que neste dia os teus olhos viram como o Senhor te entregou hoje na minha mão na caverna, e alguns me propuseram que te matasse, mas o meu olho te poupou. E eu disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Além disso, meu pai, vê a borda da tua capa na minha mão, pois ao cortar a borda da tua capa e não te matar, saiba tu e vê que não há mal nem transgressão na minha mão, e não tenho pecado contra ti. Mesmo assim, caças a minha alma para apanhá-la. Julgue o Senhor entre mim e ti, e o Senhor me vingue de ti. Mas a minha mão não estará sobre ti. Como diz o provérbio dos antigos: a impiedade procede do ímpio, mas a minha mão não será sobre ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel? Quem tu persegues? Um cão morto ou uma pulga? O Senhor, portanto, seja juiz e julgue entre mim e ti, e veja e interceda pela minha causa e me livre da tua mão. E sucedeu que, quando Davi havia terminado de falar estas palavras a Saul, Saul disse: esta voz é tua, meu filho Davi? E Saul ergueu a sua voz em choro. E ele disse a Davi: tu és mais justo do que eu, pois me retribuíste com o bem, enquanto eu te retribuí com o mal. E neste dia me mostraste como tens agido para comigo. Ainda mais que quando o Senhor havia me entregado na tua mão, tu não me mataste. Pois se um homem encontra o seu inimigo, deixá-lo-á escapar, pelo que bem te recompense o Senhor por aquilo que me fizeste neste dia. E agora eis que bem sei que certamente serás rei, e que o reino de Israel está estabelecido na tua mão. Portanto, jura-me agora pelo Senhor que não cortarás a minha semente depois de mim,
e que não destruirás o meu nome da casa do meu pai. E Davi jurou a Saul, e Saul foi para casa, mas Davi e seus homens subiram para a fortificação. 1 Samuel 25. Samuel morreu, e todos os israelitas estavam reunidos e lamentavam por ele, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom, cujas posses estavam no Carmelo, e o homem era muito abastado, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Ora, o nome do homem era Nabal, e o nome da sua esposa Abigail, e ela era uma mulher de bom entendimento e de formosa aparência, mas o homem era grosseiro e mau nas suas ações, e ele era da casa de Calebe. E Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E Davi enviou 10 jovens, e Davi disse aos jovens: Subi ao Carmelo e ide até Nabal, e saudai-o em meu nome. E assim direis àquele que vive em prosperidade: a paz seja contigo, a paz seja com a tua casa, e a paz seja com tudo o que tens. E ora, tenho ouvido que tu tens tosqueadores. Ora, os teus pastores que estavam conosco, nós não os ferimos, nem houve qualquer coisa que lhe faltasse, todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te mostrarão. Portanto, permite que os jovens encontrem favor em teus olhos, pois chegamos em um bom dia. Rogo-te o que quer que venha à tua mão aos teus servos e ao teu filho Davi. E quando os jovens de Davi vieram, eles falaram com Nabal segundo todas estas palavras em nome de Davi, e terminaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Há muitos servos atualmente que rompem cada qual com o seu senhor. Devo eu, portanto, tomar do meu pão e da minha água e da minha carne que matei para os meus tosqueadores e dar a homens a quem não sei de onde são? Assim, os jovens de Davi voltaram no seu caminho e se foram novamente, e vieram e lhe contaram todos aqueles dizeres. E Davi disse aos seus homens: Cingi sobre cada homem a sua espada. E eles cingiram sobre cada homem a sua espada. E Davi também cingiu a sua espada. E subiram lá atrás de Davi cerca de 400 homens, e 200 permaneceram junto aos pertences. Porém, um dos jovens contou a Abigail, esposa de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso senhor, e ele ralhou com eles. Porém, os homens foram muito bons para conosco, e não fomos feridos, nem nos faltou coisa alguma, contanto que estivéssemos em trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram uma muralha para nós, tanto de dia como de noite. Todo o tempo estivemos com eles, cuidando das ovelhas. Agora, portanto, só sabe e considera o que farás, pois o mal está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Pois ele é de tal modo filho de Belial, que um homem não consegue falar com ele. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães e 2 garrafas de vinho, e 5 ovelhas recentemente preparadas, e 5 medidas de cereal tostado, e 100 cachos de uvas passas, e 200 bolos de figos. E os colocou sobre jumentos. E ela disse aos seus servos: Segui avante antes de mim, eis que vou depois de vós. Ela, porém, não contou ao seu marido Nabal. E assim foi que, enquanto ela montava o seu jumento, ela desceu pela cobertura do monte, e eis que Davi e os seus homens desceram contra ela. E ela os encontrou. Ora, Davi havia dito: Certamente em vão guardei tudo o que este companheiro tem no deserto, de modo que nada faltou de tudo o que lhe pertencia, e ele me retribuiu o bem com o mal. Assim, e ainda mais, faça Deus aos inimigos de Davi, se eu deixar de tudo o que lhe pertence pela manhã qualquer um que mije contra a parede.
E quando Abigail viu Davi, ele se apressou e apeou do jumento e caiu diante de Davi. Ela se apressou e apeou do jumento e caiu diante de Davi sobre a sua face e se curvou até o chão e caiu aos seus pés e disse: Sobre mim, meu senhor, sobre mim deixa esta iniquidade estar e deixa a tua criada, rogo-te, falar ao teu ouvido e ouve as palavras da tua criada, rogo-te, que o meu senhor não leve em consideração este homem de Belial, a saber, Nabal. Pois como é o seu nome, assim é ele. Nabal é o seu nome, e loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os jovens do meu senhor, aos quais enviaste. Agora, portanto, meu senhor, como vive o Senhor, e como vive a tua alma, visto que o Senhor te deteve de vir para derramar sangue e de te vingar a ti mesmo com a tua própria mão, deixa agora os teus inimigos e aqueles que buscam o mal ao meu senhor serem como Nabal. E agora, esta bênção que a tua criada trouxe ao meu senhor, que seja também dada aos jovens que seguem o meu senhor. Rogo-te que perdoes a transgressão da tua criada, pois o Senhor certamente fará do meu senhor uma casa segura. Porque o meu senhor luta as batalhas do Senhor, e o mal não foi encontrado em ti em todos os teus dias. Contudo, um homem se levantou para te perseguir e para buscar a tua alma, mas a alma do meu Senhor estará atada ao fardo da vida com o Senhor teu Deus. E as almas dos teus inimigos, aquelas ele arremessará por funda, como se do meio de uma funda. E sucederá quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor, segundo todo o bem que falou ao teu respeito, e tiver te indicado soberano sobre Israel, que isto não te será por angústia, nem ofensa de coração ao meu Senhor, por teres tu derramado sangue sem motivo, ou ter o meu Senhor vingado a si mesmo. Mas quando o Senhor tiver lhe dado bem com o meu Senhor, lembra-te então da tua criada. E Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual te enviou neste dia para me encontrar. Bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que me impediste neste dia de vir a derramar sangue, e de vingar a mim mesmo com a minha própria mão. Pois em verdade, como vive o Senhor Deus de Israel, o qual me refreou de te ferir, se tu não tivesse te apressado e vindo me encontrar, certamente não teria sobrado a Nabal pela luz do amanhecer, ninguém que mijasse contra a parede. Assim Davi recebeu da sua mão aquilo que ela havia lhe trazido, e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, vê que atentei a tua voz e aceitei a tua pessoa. E Abigail veio a Nabal, e eis que ele fazia um banquete na sua casa, como o banquete de um rei, e o coração de Nabal estava alegre dentro de si, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe contou nada, menos ou mais, até a luz do amanhecer. Porém, sucedeu pela manhã, quando o vinho saiu de Nabal, e a sua esposa lhe contou estas coisas, que o seu coração morreu dentro dele, e ele se tornou como uma pedra. E sucedeu, cerca de 10 dias depois, que o Senhor feriu Nabal e ele morreu. E quando Davi ouviu que Nabal estava morto, ele disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa do meu vexame da mão de Nabal, e guardou o seu servo do mal, pois o Senhor devolveu a impiedade de Nabal sobre a sua própria cabeça. E Davi mandou buscar e conversou com Abigail, para tomá-la para si por esposa. E quando os servos de Davi chegaram a Abigail, no Carmelo, eles lhe falaram, dizendo: Davi nos enviou a ti para te tomar para si por esposa. E ela se levantou e se curvou sobre a sua face até o chão e disse: Vede, permite que a tua criada seja uma serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou em um jumento, com 5 das suas donzelas que iam após ela. E ela foi após os mensageiros de Davi e se tornou sua esposa. Davi também tomou Ainoã de Jezreel, e elas também foram ambas suas esposas. Porém, Saul havia dado Mical, sua filha, esposa de Davi, a Palti, filho de Laís,
o qual era de Galim. 1 Samuel 26. E os ifeus vieram a Saul a Gibeá, dizendo: Não se esconde Davi no outeiro de Aquilá, o qual está diante de Gesimon. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, tendo consigo 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar Davi no deserto de Zif. E Saul acampou no outeiro de Aquilá, o qual está diante de Gesimon, junto ao caminho. Davi, porém, permanecia no deserto e viu que Saul veio ao deserto atrás de si. Davi, portanto, enviou espiões e compreendeu que Saul havia verdadeiramente chegado. E Davi se levantou e veio até o lugar onde Saul havia acampado. E Davi observou o lugar onde Saul estava deitado. E Abner, filho de Ner, capitão do seu exército, e Saul estava deitado na trincheira, e o povo acampado ao seu redor. Então Davi respondeu e disse a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, o filho de Zeruia, irmão de Joabe: dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao acampamento? E Abissai disse: Eu descerei contigo. Assim Davi e Abissai vieram ao povo à noite, e eis que Saul estava deitado e dormindo dentro da trincheira, e a sua lança fincada no chão junto ao seu travesseiro, mas Abner e o povo estavam deitados ao seu redor. Então Abissai disse a Davi: Deus entregou o teu inimigo na tua mão neste dia. Agora, portanto, deixa-me feri-lo, rogo-te, com a lança até o chão de uma vez, e eu não o ferirei uma segunda vez. E Davi disse a Abissai: Não o destruas, pois quem pode estender a sua mão contra o ungido do Senhor e ser inocente? Davi disse ainda mais: Como vive o Senhor o ferirá. Ou o seu dia de morrer virá, e ele descerá à batalha e perecerá. O Senhor me proíba de estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Mas rogo-te, toma agora a lança que está junto ao seu travesseiro e o cantil de água e vamo-nos. Assim Davi tomou a lança e o cantil de água do travesseiro de Saul, e eles os levaram. E nenhum homem viu isso, nem soube disso, tampouco despertou, pois todos eles estavam dormindo, porque um sono profundo da parte do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi atravessou para o outro lado e se pôs de pé no cume de um outeiro, ao longe, havendo um grande espaço entre eles. E Davi gritou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Tu não respondes, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que gritas ao rei? E Davi disse a Abner: Não és tu um homem valente? E quem é como tu em Israel? Por que então não guardaste o Senhor teu rei? Pois aí entrou um do povo para destruir o rei, teu senhor. Esta coisa que fizeste não é boa. Como vive o Senhor, vós sois dignos de morrer, porque não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor. E agora vede onde está a lança do rei e o cantil de água que estava junto ao seu travesseiro. E Saul reconheceu a voz de Davi e disse: Esta é a tua voz, meu filho Davi? E Davi disse: É a minha voz, ó rei, meu senhor. E ele disse: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois o que eu tenho feito? Ou que mal há na minha mão? Agora, portanto, rogo-te que o meu senhor, o rei, ouça as palavras do seu servo. Se o Senhor te incitou contra mim, que aceite uma oferta, mas se forem os filhos dos homens, malditos sejam eles diante do Senhor. Pois neste dia eles me retiraram da permanência na herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, portanto, que o meu sangue não caia na terra diante da face do Senhor, pois o rei de Israel saiu para buscar uma pulga, como quando se caça uma perdiz nos montes.
Então disse Saul: Eu pequei, retorna, meu filho Davi, pois não te causarei mais dano, porque a minha alma foi preciosa aos teus olhos neste dia. Eis que tenho agido como tolo, e tenho errado sobejamente. E Davi respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, e que um dos jovens atravesse para cá e a apanhe. O Senhor conceda a cada homem a sua justiça e a sua fidelidade, pois o Senhor te entregou na minha mão hoje. Eu, porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, como a tua vida foi muito considerada neste dia aos meus olhos, assim seja a minha vida considerada aos olhos do Senhor, e que ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi. Tu tanto farás grandes coisas, como também ainda prevalecerás. Assim, Davi prosseguiu no seu caminho, e Saul retornou ao seu lugar. 1 Samuel 27. E Davi disse no seu coração: Agora hei de perecer um dia pela mão de Saul. Não há nada melhor para mim do que fugir rapidamente para a terra dos filisteus, e Saul perderá a sua esperança sobre mim, de continuar a me buscar em todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. E Davi se levantou, e ele atravessou com os 600 homens que estavam com ele para Aquis, o filho de Maoque, rei de Gate. E Davi habitou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada homem com a sua família. Davi com as suas 2 esposas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a Carmelita, esposa de Nabal. E Saul foi informado que Davi havia fugido para Gate, e não o buscou novamente. E Davi disse a Aquis: Se agora encontrei graça em teus olhos, permite que me deem um lugar em alguma cidade do país, para que eu possa lá habitar, pois por que o teu servo deveria habitar contigo na cidade real? Então Aquis lhe deu Ziclag naquele dia, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até este dia. E o tempo em que Davi habitou na região dos filisteus foi de 1 ano completo e 4 meses. E Davi e os seus homens subiram e invadiram os Gesuritas, e os Gersitas, e os Amalequitas, pois estas nações eram há muito tempo os habitantes da terra, como quem vai para Sur, até a terra do Egito. E Davi feriu a terra, e não deixou nem homem nem mulher vivos, e tomou as ovelhas e os bois, e os jumentos, e os camelos, e a indumentária, e retornou e veio para Aquis. E Aquis disse: Aonde fizeste uma incursão hoje? E Davi disse: Contra o sul de Judá, e contra o sul dos Jarameelitas, e contra o sul dos Queneus. E Davi não deixou nem homem nem mulher vivos, para trazer notícia a Gate, dizendo, para que não nos denuncie, dizendo: Assim fez Davi, e assim será o seu procedimento durante todo o tempo em que habitar na região dos filisteus. E Aquis acreditou em Davi, dizendo: Ele fez com que o seu povo Israel o abominasse por completo, portanto será meu servo para sempre. Amém.